Doutor Roberto, é comum se dizer aqui no Ceará que gato escaldado de água fria tem medo. O cearense ainda lembra, pelo menos os cearenses que militam mesmo na política, se lembram do episódio de 2022 aqui, em que o senhor acabou sendo vítima. Isso não o motiva a temer? Não, eu acho que há uma identidade, Edson, e afinidade de preocupações das direções nacionais desses dois partidos com a nossa militância política do Ceará. E que afinidade e preocupações são essas? É o projeto do PT nacional e estadual, que em ambos os locais está produzindo a vida do cidadão economicamente pior. O dinheiro do cidadão tem tido o menor poder aquisitivo do que tinha antes. As pessoas estão comprando menos com o mesmo dinheiro. A gente tem tido um agravamento severo da situação da violência no país inteiro, mas aqui no Ceará, muito marcadamente, que a gente passou a ter a mais alta taxa de homicídios de todo o país. A gente vem enfrentando um governo federal e um governo estadual que gastam muito, mas principalmente gastam mal, e tem gerado em ambos os casos, ambos os governos do PT, buracos nos orçamentos públicos. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, depois de anos em que a gente manteve o Ceará como exemplo de austeridade e rigor fiscal, o Ceará passou a ser um estado deficitário. O déficit, o buraco do déficit primário é de 1 bilhão esse ano. Se for somar com a dívida pública, com os juros e amortização, dá mais de 4 bi só esse ano. Mas esse déficit primário vai subir, segundo o próprio governo do estado, vai subir de 1 para 2,4 bilhões no próximo ano. Um aumento de 240%. Então, isso demonstra a irresponsabilidade, a ineficiência, o desperdício, inclusive no caso do Ceará e do país, um conjunto de denúncias de corrupção que fazem o dinheiro do cidadão valer menos. Esse dinheiro que está sendo cobrado, e o contrassenso é que a fórmula de Brasília do PT é a mesma fórmula do PT daqui. Aumenta tributo, aumenta imposto, mas aumenta o gasto mais rápido do que aumenta imposto. E gasto com desperdício, com corrupção, com gastos sem repercussão, de investimentos sem repercussão na vida do cidadão. Então esse modelo do PT, que é um modelo que aprendeu a tributar muito e a gastar mal, ele tem sido rejeitado nacionalmente pelo que está acontecendo em Brasília e tem sido muito criticado e rejeitado também aqui no estado do Ceará. Então essa afinidade de pensamento e essa afinidade de preocupação que as direções nacionais do União Brasil e do PP têm e que nós aqui localmente temos, é a segurança de que é preciso, para o bem do Brasil e para o bem do Ceará, a gente apresentar um projeto alternativo que sinalize com um Brasil que gaste melhor, que tenha uma administração pública com muito mais austeridade, que faça investimentos públicos em áreas que sejam de necessidade do povo, como a segurança, a saúde e a educação, por exemplo, mas que tenham repercussão no desenvolvimento. E entender que desenvolvimento e progresso não se faz só pela mão do Estado, não é o Estado só arrecadando, é o Estado induzindo investimento, criando um ambiente propício para que o investimento privado dirija o processo de desenvolvimento econômico. E não imaginar que o próprio Estado é quem vai fazer, como o PT acreditou no passado e continua acreditando, artificialmente produzir voos de galinha simplesmente pelo aumento eventual de consumo, pela transferência de renda que o governo dá. É preciso mexer com a estrutura produtiva do país. É preciso modificar a premissa e o parâmetro de como se constrói progresso sustentável. E é isso que nós compartilhamos enquanto crença, e é por essa razão, principalmente, que eu creio muito nas nossas afinidades de caminhos dos diretórios nacionais
do União Brasil e do Progressista, e com o caminho que a UP tomará aqui no Ceará, que é um caminho de apresentar um projeto de mudança, de alternativa e principalmente de uma prosperidade palpável, visível à população. O PT tem dado demonstrações que não sabe governar. O PT sabe fazer marketing bem, sabe produzir narrativas contra os outros muito bem, mas tem uma terrível incapacidade de administrar bem o recurso público. Você viu algum governo do PT no Brasil, que tenha tido um ciclo sustentável, que não tenha produzido dívida, retrocesso, atraso depois de um certo tempo? Olha a Bahia. A Bahia tem 20 anos de PT. 20 anos de PT. Os indicadores da Bahia, ao longo dos últimos anos, estão todos em queda. Indicadores econômicos e indicadores sociais. O Ceará só tem 10 de PT. Se você olhar, a gente está piorando em tudo, Edson. Conta pública está pior. O Ceará passou de novo a ser um dos estados mais pobres do Brasil. Temos de novo a segunda pior renda domiciliar de todo o país. Somos o segundo estado mais dependente do Bolsa Família. Isso quer dizer o quê? Do montante da renda domiciliar, nós somos o segundo estado que mais depende do Bolsa Família e não da renda vinda do trabalho. Somos um estado em que até a educação, que ainda anda bem no ensino fundamental, está piorando no ensino médio. A nossa saúde cearense é um caos. E a violência, como eu disse, tem feito do Ceará, para nossa vergonha, pavor e medo, um ambiente confortável, para que o crime possa prosperar. Você viu agora só a matéria que nós temos o terceiro maior contingente, o terceiro maior exército do PCC do Brasil. Perdemos apenas para São Paulo e para o Paraná. A conexão direta do Comando Vermelho entre o Ceará e o Rio de Janeiro foi desbaratada recentemente. A gente vinha denunciando há um bom tempo. E não por acaso o Ceará tem a mais alta taxa de homicídio do país. Então é isso que esse ciclo do PT tem produzido no Brasil e aqui no Ceará. E aqui ainda tem um agravante. Venderam para a nossa população um slogan que era um slogan bom de entender, que era o Ceará 3 vezes mais forte, elegendo Lula presidente, levando o ex-governador Camilo para o Senado e fazendo o Elmano governador, tudo ia ficar melhor na vida do povo, porque não ia faltar dinheiro nem apoio político para a vida melhorar. Hoje o Ceará virou um parque de obras paradas, inclusive do MEC, inclusive obras da educação. A gente tem centenas de obras hoje andando a passo de tartaruga ou paradas do Ministério da Educação pelos municípios cearenses. O Ceará, como eu disse, ficou mais pobre, relativamente em relação aos outros estados, mais pobre, mais desigual e com indicadores econômicos também em retrocesso, em atraso. Então, por essa razão, é que a gente entende que fazer oposição a esse momento tem um duplo sentido. Tem um sentido da coerência, porque nós perdemos a eleição no passado e não aceitamos ser cooptados e resolvemos ficar no caminho que o povo nos colocou, que é da oposição, mas há uma outra necessidade, que é de você apresentar, enquanto oposição, uma alternativa a isso. Criticar é parte da tarefa da oposição. E a segunda parte da tarefa a gente está fazendo também, que é construir um projeto alternativo, que possa iluminar o nosso povo de esperança, que é possível, de fato, mudar a estrutura de montagem de um projeto de desenvolvimento, de prosperidade para o Ceará. Doutor Roberto, é um sentimento quase unânime na Federação União Progressista, no União Brasil, PP, e também no PL, de que o senhor, filiando-se ao União Brasil, seria candidato ao governo do Estado. O senhor tem feito manifestações públicas, como a que acaba de fazer aqui agora, de oposição ao governo, mostrando a situação do Estado quanto ao seu orçamento fiscal, quanto à questão da segurança, quanto à questão
da própria educação, enfim. Isso não é realmente um sinal de candidato? Não, Edson, eu não costumo, né, negar os meus sentimentos e desejos, né? Eu fui candidato a governador em 2022, então é um sinal claro de que eu desejo um dia ter a oportunidade de poder contribuir com o meu estado na condição de governador e de poder ajudar a criar um ciclo novo, de ideias novas, de projetos novos, de pessoas novas que deem contribuições inovadoras ao estado do Ceará. Mas não faço disso uma obsessão. Eu até disse, candidato eu já fui. Eu quero agora, na condição de membro da oposição, antes de definir quem são os nomes que melhor irão compor essa chapa majoritária, é ser alguém que de forma desprendida, como muitos outros membros da oposição estão nesse momento, seja alguém que seja útil na construção desse projeto de oposição que a gente vai apresentar ao Ceará. Os nomes vão depender muito da condição eleitoral de cada um de nós, da união que a gente vai eventualmente construir entre as forças de oposição e da capacidade administrativa que a chapa majoritária tem que transmitir ao povo, tem que transmitir segurança de que não é só um projeto de mudança, é um projeto de mudança que dará à população segurança de nomes competentes, experientes, que possam conduzi-lo. Então, é a partir dessas premissas que a gente deve montar a chapa majoritária das oposições em 2026. E tem muita gente conversando sobre isso, cada um tem uma opinião diferente, e nós temos vários nomes. A melhor coisa que tem é a gente ter nome sem ter obsessão. É ruim quando tem muito nome, mas é tudo brigando para ser a mesma coisa ou ser alguma coisa. Essa frente de oposição tem nomes como o do André Fernandes, do Carmelo, que por questões de idade não podem ser candidatos. Mas tem o Alcides, que já foi inclusive escolhido pelo próprio PL como um pré-candidato ao Senado. O PL deseja que uma das vagas dessa composição seja do PL, e o PL internamente decidiu que o Alcides, que é um deputado estadual muito atuante, eventualmente é pai do André Fernandes, seja um pré-candidato, uma dessas vagas pelo PL. Mas as demais vagas e a composição a ser construída vai depender dessa trajetória que nós estamos fazendo agora e que vamos continuar a fazer. Nós temos nomes como o do próprio Wagner, que eleitoralmente é uma das forças mais importantes hoje no estado do Ceará. Nós temos hoje nomes com força eleitoral regionais importantes, como Moses Rodrigues, cujo pai é o prefeito de Sobral, como Roberto Pessoa, que é prefeito do Maracanaú, mas uma liderança estadual. Você tem a Priscila Costa, que é um dos talentos hoje da Câmara Municipal e que tem não só tido votações muito expressivas, mas tem sabido se comunicar muito bem com o eleitorado mais conservador aqui do estado do Ceará. E você tem nomes que são referências para o Brasil, dentro desse grupo da oposição, como o ex-governador Ciro Gomes e o senador Tasso Gereissati. E nós estamos conversando. Então, eu acho que é a partir dessas conversas, ouvindo a população, construindo o projeto, não só com esses políticos de mais densidade eleitoral, mas com outros quadros da política e fora dela, que nós vamos dar força, sentido e depois cara à nossa chapa majoritária. Doutor Roberto, a oposição já tem um projeto para apresentar, ou está elaborando um projeto para apresentar os cearenses, para dizer que, olha, se nós chegarmos ao governo, nós vamos fazer isso, aquilo, outro, vamos fazer diferente do que está. Porque nós ouvimos falar aqui em plano de governo, a última vez que nós falamos disso, plano de governo realmente merecedor de respeito, foi na década de 60, quando o Virgílio Távora foi candidato pela primeira vez e que foi a governador e foi derrotado pelo Pascoal Barroso. Já naquela época ele apresentava o Plameg 1. Em 1962 ele foi candidato a governador, apoiado pelo governador que o havia derrotado, e ele apresentou o Plameg 2. Depois vamos lá para a década de 80, quando o Tasso foi eleito, mas o Tasso não apresentou um projeto.
embora tenha feito... movimento, né? Exatamente, embora tenha feito uma revolução na administração pública cearense. E os outros governadores não apresentaram um projeto que nós pudéssemos dizer é um projeto que merece ser testado. A oposição hoje vai para a campanha sem esse projeto, ou só com ideias? Edson, antes de responder essa importantíssima pergunta, só para não cometer aqui nenhuma omissão, também lembrar o nome do senador Eduardo Girão, que está no Partido Novo, que faz uma oposição também muito forte ao governo estadual e também ao governo federal do PT. Edson, isso é fundamental. A oposição não pode ser só um grupo de pessoas que têm pensamentos comuns, críticos, justamente críticos por tudo que eu falei, a esse ciclo de hegemonia do PT que tem produzido, como eu disse, ao Ceará retrocessos, tem feito o Ceará dar passo para trás, em todas as dimensões. Não há um indicador social e econômico que você enxergue que esse ciclo de 10 anos do PT fez o Ceará melhorar. Eu estava até dizendo que se for em ranking, os rankings são bons porque eles dão a ideia comparativa entre os estados. Por exemplo, tirar pessoas da pobreza. O Estado estava celebrando agora, um dado em capa de jornal, em propaganda, do número de pessoas que saíram da extrema pobreza e da pobreza. Como se fosse uma celebração do governo do Estado, de uma ação do governo do Estado. E eu fui estudar esse assunto. E depois o próprio governo federal produziu o relatório e mais recentemente a Fundação Getúlio Vargas e o IBRE produziram outros relatórios. A rigor, essa saída, esse número menor de pessoas da extrema pobreza no Ceará é um fenômeno nacional que tem acontecido pós-pandemia. Na saída da pandemia e na progressiva normalização das atividades, principalmente de comércio e serviços, passou-se a ter mais pessoas sendo incluídas no mercado de trabalho e tendo renda. Então, esse fenômeno aqui foi celebrado. Mas quando a gente bota a lupa, sabe o que aconteceu, Edson? O Ceará foi o último colocado do Nordeste. O Ceará foi o penúltimo colocado do Brasil no estado. Então, esses rankings são bons para a gente olhar para o lado e olhar como é que está perdendo espaço. Pernambuco aumentou em 32%, aqui vizinho, em 32% a renda domiciliar nesses 2 últimos anos, de 22 para 24. O estado do Ceará só aumentou 6 pontos alguma coisa. Então isso demonstra que o estado do Ceará está ficando para trás. Por isso que muitas vezes o governo manipula as informações para fazer propagandas que lhes interessam. Mas a verdade dos fatos é que o Ceará está perdendo competitividade regional e nacional. Você falou agora há pouco dos últimos planos que foram feitos e me recordo do movimento Pró Mudanças, que foi o movimento que antecipou um ano antes, está fazendo 40 anos esse ano, antecipou um ano antes a eleição do Tássio em 86. E esse movimento foi uma forma de montar um plano, foi um modelo de montar um plano, um modelo democrático, ouvindo setores diferentes da sociedade, para mudar um projeto de ruptura naquela época, que faz 40 anos próximo ano. Olha aí, Edson, olha como o Ceará vive de ciclos. Depois de ter vencido um ciclo de contas quebradas, mortalidade infantil recorde, analfabetismo adulto vergonhoso e uma participação econômica insignificante, isso era o retrato do Ceará pré-Tássio, né? O Ceará muda em alguns anos essa história, com o Tássio, com o Ciro e com muita gente, obviamente, com muitos quadros qualificados da administração pública, privada. O Ceará mudou e passou a ser referência em austeridade, passou a ser referência em educação, ganhou prêmios em saúde pela mortalidade infantil, industrializou o interior do estado do Ceará, criou basicamente o modelo de agronegócio que existe hoje no interior e depois disso as coisas mais ou menos que pararam, tirando uma obra aqui, uma obra acolá, uma intervenção maior ou menor, esse modelo que mudou profundamente o Ceará entrou num certo declínio e esse declínio marcadamente aconteceu nesses 10 anos que o PT
PT domina o estado do Ceará. Então a gente tem que partir do plano, e você tem toda a razão, o plano tem que partir desse diagnóstico e do entendimento ao povo cearense que é possível, porque a gente fez isso há 40 anos atrás. Em um cenário muito mais desafiador, eu digo, de tecnologias, de conhecimento, de intercâmbio de experiências, o estado do Ceará foi capaz de fazer isso. Então é possível o estado do Ceará sair desse buraco que o PT nos colocou. Né? E a primeira ação da oposição, como eu disse, não é só apresentar a união de forças políticas que até pensam diferentes em algumas coisas, mas que se uniram para apresentar uma chapa competitiva. Isso tem que ser agregado de valor com um projeto, com começo, meio e fim. A gente tem conversado, um dos esforços importantes, Edson, tem sido a bancada de oposição da Assembleia. A bancada de oposição da Assembleia está toda terça-feira recebendo um empresário, um acadêmico, um político, um especialista para entender melhor os problemas que o Ceará vive e ouvir sugestões de temas ou de soluções, de caminhos que outros estados estão fazendo que o Ceará não está fazendo, qualificando inclusive o exercício do papel da oposição. Outro dia eu ouvi um representante do governo falando em fake news. Hoje, quem faz fake news é o governo do estado. A oposição, tudo que fala, dá uma referência, cita uma fonte, estabelece, inclusive, muitas vezes um dado, uma informação do governo federal ou do governo estadual para fundamentar a sua crítica. E do lado do governo, o que a gente vê é o contrário, é o governo exercendo oposição, é o governo batendo em quem critica, né, e sem fundamentar em nada as suas propagandas cada vez mais ilusórias de um Ceará de fantasia que não corresponde ao Ceará da fome, da miséria, da dificuldade que muitos irmãos têm vivido. Eu, pessoalmente, tenho feito um exercício, Edson, que é semanalmente conversar com pessoas que estão fora desse... Muita gente está no governo há 20 anos, né? Tem gente que está aí no mesmo cargo há 20 anos. Eu fico imaginando qual é o estímulo de uma pessoa que está há 20 anos no mesmo cargo, a não ser receber o salário, né? Porque a administração pública precisa de renovação, de sangue novo, ideia nova, gente nova. Esse ciclo aí do PT mantém as mesmas pessoas com os mesmos empregos, no mesmo lugar, de vez em quando faz uma trocazinha de um canto daqui, de um canto para ali, um é acusado de corrupção, desaparece com esse aí por 6 meses, mas daqui a pouco ele aparece em outro canto e assim vai. Essa é a lógica do governo do PT. Então, sem gente nova, sem ideia nova, não tem ciclo novo. Então eu tenho tentado conversar com muitas pessoas que estão fora hoje dos governos, que têm uma visão hoje sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento, sobre oportunidade econômica, sobre ideias para a saúde, sabe, sobre soluções pedagógicas mais atrativas para a educação, sobre como conciliar a necessidade de manter o aluno na escola e hoje esse aluno viver com o celular, com a inteligência artificial de um lado, né, com acesso às redes do outro, como incorporar essas tecnologias no processo pedagógico, de como entender por que é que Goiás e São Paulo estão reduzindo o crime, e estão reduzindo mortalidade e o Ceará não está. Então, esse tipo de aprendizado a gente já está fazendo. Eu, pessoalmente tenho buscado conversar com muita gente e sim, a oposição, posso te antecipar, vai criar uma dinâmica, a gente está conversando sobre isso, uma dinâmica em que todos nós possamos participar, mas que possa envolver essas pessoas que estão fora, muitas vezes de cargos públicos, de órgãos públicos, porque não são do PT ou porque não são petistas, mas que tem muito o que dizer, tem muito o que falar, tem cabeças modernas, tem experiência internacional e que podem dar a esse projeto um ar, sabe, vanguardista, futurista, moderno, não esse Ceará do atraso que faz política aparelhando a educação e a saúde, sabe, que incha o Estado achando que se ganha uma eleição não é servindo melhor ao povo ou gerando progresso, mas sim cooptando as pessoas, calando as instituições, amedrontando os adversários políticos, porque é isso que o Ceará vive a esse tempo. Você parar para pensar, Edson, até um dia desses, até 8, 6 anos atrás, a educação do Ceará era blindada de interferência política.
Hoje, os CREDs, que são essas direções regionais, e os diretores de escola voltaram a ser indicados, boa parte por petistas. Estão aparelhando como aparelharam Fortaleza antes de mim. Antes de eu assumir a gestão em Fortaleza, todos os diretores de escola, de creche, de posto de saúde e de hospitais eram de indicação política de cabo eleitoral. Nós rompemos com isso. E agora o governo do Ceará, que tinha a mesma prática, se rendeu à politicagem, que está dando já resultado negativo na educação. O ensino médio está piorando. Eu falei uma coisa, Edson, eu gravei um dado, e o deputado Cláudio Pinho levou esse dado à tribuna da Assembleia. Esse dado não está disponível porque ele é microdado, ele é um microdado no INEP, que é o Instituto de Pesquisas do MEC, mas o último Enem publicado é de 2023. E se você agregar esses microdados, você pode gerar indicador e gerar ranking. A gente tem muito orgulho da educação do Ceará, mas pouca gente sabe. O estado do Ceará foi o 25º colocado dos 27 estados brasileiros no exame do Enem das escolas públicas em 2023. A gente foi o antepenúltimo. E o exame do Enem não examina só o terceiro ano, é o conjunto do ciclo de aprendizagem, do ensino fundamental ao ensino médio. Eu tenho ouvido de professores e diretores que eles recebem os alunos bem no nono ano dos municípios e eles conseguem, muitas escolas estão piorando ou atrasando o processo de aprendizagem desse aluno no ensino médio, por falta de qualidade do ensino médio, que é de responsabilidade do governo do estado. Então, até na educação a gente está piorando. Então, o primeiro passo para esse plano é um diagnóstico claro, sem emoção, racional, baseado em indicador, com fontes fidedignas e precisas, para a partir daí a gente entender aquilo que vai mal. E a partir daquilo que vai mal em cima disso, construir projetos alternativos. E aonde eventualmente tiver avanços setoriais, aonde tiver algum tipo de ação nova que tem dado algum tipo de efeito positivo, ter a preocupação de reconhecer, ampliar inclusive o escopo delas. Infelizmente, os indicadores do Ceará, os macroindicadores do Ceará, econômicos, sociais, não têm dado senha de que esse ciclo do PT tenha dado algum caminho que possa ser inspirador para a gente.